Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. 467, 21 de abril de 1901. A necessidade dos castigos é para não permitir que o homem se corrompa, principalmente. Continuando o meu estado habitual, vi o meu doce Jesus com uma cruz na mão, em atitude de atirá-la sobre as nações, e disse-me: minha filha, o mundo é sempre corrupto, mas há certos tempos em que chega a tal corrupção que, se eu não derramar sobre as nações parte de minha cruz, pereceriam todos na corrupção, como foi nos tempos em que vim ao mundo. A única cruz salvou muitos da corrupção em que estavam mergulhados. Assim, nestes tempos, chegou a tanta corrupção que, se eu não derramasse os flagelos, os espinhos, as cruzes, fazendo-os derramar até o sangue, ficariam submersos nas ondas da corrupção. E enquanto isso dizia, parecia que agitava aquela cruz sobre as pessoas e sucediam castigos. É muito triste, né? Ouvir Jesus falar isso, que o mundo é sempre corrupto. É triste. Mas é o pecado, é um dos inimigos do homem, né? É a carne, o mundo e o demônio. Então ele é sempre corrupto, esse mundo, né? Então há certos tempos em que chega a tal corrupção que, se eu não derramar sobre as nações parte da minha cruz, então assim, imagina, parte da cruz dele, né? Então assim, o que a gente pode entender disso, né? Muitos castigos, porque a cruz de Jesus simboliza todos, né? Muitos, representando muitos aqueles. Ele sofreu ali um abandono muito grande em nome de todos. E então, assim, ele está mandando para as pessoas esse peso da justiça, né? Que ele mesmo derramou, parte do peso da cruz, né? Que ele sofreu. Então, se ele não mandar essa parte do que é o sofrimento que ele tomou, mas se ele não derramar essa parte para as pessoas, né, como foi nos tempos que ele veio ao mundo, a única cruz salvou muitos da corrupção em que estavam mergulhados. Então ele tem que derramar a cruz, o sofrimento, né, os castigos, flagelos, espinhos, cruzes, para que sofram, né? E a cruz, ela tem um poder muito grande, realmente. Eu estou sentindo muito forte o poder da cruz sobre a minha vida. Eu, com essa situação que eu estou passando, estou me sentindo muito pequena, muito incapaz, sabe? Muito fraca. Nunca me senti assim. Não faz tempo que eu não me sinto assim. Sinceramente, eu tô me sentindo muito estranho. É a cruz, né? A cruz deixa a gente, assim, desapontado de nós mesmos. A gente não se sente mais capaz como antes a fazer as coisas. Que parece que alguma coisa atrapalha, alguma coisa prejudica, né? Alguma coisa te limita mais do que você já é limitado. Algo mais te limita de você se corresponder com as pessoas, né? Eu não tô indo mais no hospital visitar os doentes. Eu tô evitando de pegar casamento para servir no casamento. Tô dizendo não todas as semanas para os casamentos. Então isso dói tanto, tanto, tanto. Ao mesmo tempo não dói. Vou falar aqui, né? Às vezes ao mesmo tempo não dói, porque a gente tá tão fraca, que a gente não tem vontade de nada, né? A doença deixa a gente tão debilitada que é até melhor não estar indo nos lugares fazer as coisas, né? Mas ao mesmo tempo a gente olha para aquela vida anterior, eu fazendo tantas coisas, a felicidade que era estar nesses lugares na hora que eu estava, que hoje eu não tenho isso mais. Então, sabe, parece que é algo distante de você, assim, algo longe, assim.
Então a cruz é algo que realmente ela nos desaponta de nós mesmos, ela realmente quebra, né, as nossas pernas, nossos braços, né, nos quebra. Ela realmente assim tira de nós qualquer ego que você tem, qualquer segurança própria que você tem. Tira tudo. Então a doença, a cruz tira de você tudo. Então eu tô me sentindo muito pequena, mas ao mesmo tempo agradeço a Deus por isso, né? Porque é o que nós precisamos ser, né? Não poder contar com nossas próprias forças, mas só com a de Jesus. E eu tô pedindo muitas forças para Jesus, mais do que nunca, para me dar vontade de fazer as coisas, né? Eu tô pedindo divina vontade para me dar essa vontade dela para mim fazer as coisas, porque eu me desanimei das coisas, né? Estou desanimada de fazer as coisas por causa da dor, né? Por causa do remédio que derruba, né? Te deixa com sono o dia inteiro. Que coisa triste, gente. Já pensou isso? Olha, isso é porque eu não tenho uma doença muito grave. Imagina se eu tivesse uma doença mais grave ainda. E meu Deus, o que seria de mim? Eu fico assim pensando, meu Deus, eu sou muito fraca, eu não aguento nada. Então, nossa, eu ultimamente tenho pedido perdão para Jesus muitas vezes, pedido perdão por tamanha fraqueza que eu tô sentindo, sabe? Por tamanha limitação, pequenez, mas ao mesmo tempo agradeço também por todo esse trabalho, né, que a cruz ela é capaz de fazer no ser humano, né? Porque tira de você todo o ego que você tinha, todo aquele inflado seu que você ainda tinha, alguma coisa que você tinha de uma certa segurança em si mesmo, acabou. Acabou. Ah, eu posso fazer isso. Ah, eu posso fazer aquilo. É, mas você pode até fazer, mas se você não tem vontade de fazer, você não tem ânimo para fazer. Então, assim, né? Não que eu tô desanimada, mas é um desânimo por causa do sono, né? Por causa do medicamento, tanto faz, né? Tanta coisa a mais. Então, a cruz realmente, né, tem um poder enorme nas almas, né? E Jesus tem que derramar parte da sua cruz sobre as pessoas. E no outro trecho, 468, 22 de abril de 1901, Jesus a instrui sobre a imitação de sua vida. Sentindo-me toda aflita e confusa, e quase sem esperança de voltar a ver o meu adorável Jesus, de repente veio e me disse: Sabes o que eu quero de ti? Quero-te em tudo semelhante a mim, assim no agir como na intenção. Quero que sejas respeitosa com todos, porque respeitar a todos dá paz a si mesmo e paz aos demais. Que te tenhas como mínima de todos e que todos os meus ensinamentos ruminantes sempre em sua mente os conserve em seu coração, a fim de que nas diversas ocasiões as encontre sempre prontas para servir-lhe delas e pô-las em execução. Em suma, quero que a sua vida seja um transbordamento da minha. E enquanto dizia isso, via que por trás do Senhor descia sobre a terra um gelo e um fogo, que faziam mal às colheitas, e ao dizer isso, e ao dizer eu, Senhor, o que fazes, pobre gente? Não me dando ouvidos, ele desapareceu. Então, muito importante que Jesus pede aqui para a Luísa, né? Nós devemos viver isso que ele pede, com todas as forças que pudermos, né? Então, quero-te em tudo semelhante a mim, assim no agir como na intenção. Então, nós também temos que fazer isso. Quero que sejas respeitosa com todos, porque respeitar a todos dá paz a si mesmo e paz aos demais. Que te tenhas como mínima de todos, né? Então, sempre pequena, né? E que todos os meus ensinamentos ruminantes sempre em sua mente, sempre lembrando dos ensinamentos de Jesus, os conserve em seu coração. Isso é básico, né? Básico. A fim de que nas diversas ocasiões as encontre sempre prontas para servir-lhe delas e pô-las em execução. Em suma, quero que sua vida seja um transbordamento da minha. E enquanto dizia isto, via que por detrás do Senhor descia sobre a terra, né, um flagelo. Então, o Senhor está pedindo aqui, né, que sejamos como Ele. Guardemos os seus ensinamentos, transbordando Ele em todos os momentos, né? Que o nossa vida seja um transbordamento dessa vida de Jesus. Que o Senhor nos ajude nisso, né? Que nos fortaleça. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais.
Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores e o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 12 de dezembro, volume 4, capítulos 67 e 68. Capítulo 67, 21 de abril de 1901. A necessidade dos castigos é para não permitir que o homem se corrompa, principalmente. Continuando o meu estado habitual, vi o meu doce Jesus com uma cruz na mão, em atitude de atirá-la sobre as nações, e disse-me: minha filha, o mundo é sempre corrupto, mas há certos tempos em que chega a tal corrupção que, se eu não derramar sobre as nações parte de minha cruz, pereceriam todos na corrupção, como foi nos tempos em que vim eu ao mundo. A única cruz salvou muitos da corrupção em que estavam mergulhados. Nossa, importante, né? O mundo, ele tá, né, todo corrupto. O mundo vive nas trevas, né? O mundo é ali independente, devemos dizer assim, vive querendo ter uma independência de Deus. E aí, por causa dessa independência, dessa corrupção, né, que o homem se encontra, né, o mundo se encontra. Então, para que o homem não se corrompa assim mais ainda, né, e, e não chegue a uma extremidade de prejudicar a salvação da alma, então o meio, né, ali que Jesus se serve, né, para salvar o homem, a gente sabe que é a cruz, né. Então, como eu estava falando aqui, que eu precisei dar um pause. O mundo está muito corrupto, né? Muito corrupto. O mundo é corrupto. E, né, Deus envia os castigos justamente para livrar, né? Para nos livrar da corrupção, né? Então, imagina se Deus não permitiu uma cruz, um sofrimento, uma contrariedade, né? E como é que vai ser, né? Então, o que as pessoas vão pensar? Ah, tá tudo bem, tô vivendo certinho, tô fazendo tudo certinho, tô agradando a Deus, tá tudo certo. Não tem nada de errado. É assim que vai pensar. Então, a cruz mostra, né? Revela a, a pessoa, né? Revela ao homem a real situação, né? A real situação, né? Então, é muito importante, né? Muito importante mesmo. A necessidade dos castigos nossa, se não tocar na pele da pessoa, a pessoa realmente não desperta, não percebe, né, que tá ali no perigo, né? Tá num caminho perigoso, né? Muito perigoso. Então a cruz revela, né? Revela demais, nos mostra a verdade, nos ilumina, né? Então o mundo está muito corrupto e Deus não quer que a gente entre nessa corrupção. Então por isso que vem os castigos, né? Para que o homem não mergulhe, né? É para nos livrar da corrupção. Assim, nesses tempos, chegou a tanta corrupção
que se eu não derramasse os flagelos, os espinhos, as cruzes, fazendo-os derramar até o sangue, ficariam submersos nas ondas da corrupção, tá vendo? E enquanto isso dizia, parecia que agitava aquela cruz sobre as pessoas e sucediam castigos. É muito importante, né? Jesus, ele sacode, derrama parte, né, ali dos seus sofrimentos ali da cruz, porque é como a Aline está falando, achei assim bem interessante, porque Jesus, ele sofreu por nós, né, aqui, tudo que Jesus sofreu na cruz foi por causa dos nossos pecados estavam sobre ele, e ele sofreu tudo por causa dos nossos pecados, né, e aí a parte desse sofrimento dele, ele derrama parte, né, daquilo, né, de tudo aquilo que a gente ali dos pecados que a gente cometeu, né? Então Jesus sofreu tudo por nós. Mas ele faz a gente participar desse sofrimento dele, da cruz dele, né? Daquilo que ele sofreu por amor a nós, a gente participa também. Então, é importante, achei bem interessante isso, que ele derrama parte desse sofrimento dele, né? Do que ele sofreu, a gente vive também, participa, né? Sofre, né? Ali as consequências também, né? Dos nossos pecados, das nossas escolhas. Então, imagina, né? Se Deus sofrer tudo, como ele sofreu, mas se ele não faz a gente participar, sentir a dor junto com ele, a dor do pecado ali, né? E das consequências do pecado, né? Imagina só, né? Vai afundar, o homem vai ficar submerso na corrupção mesmo. Então, é muito importante, né? Essa participação mesmo de a gente realmente sofrer também na pele aquilo que Jesus sofreu, né? É muito importante. E aí o capítulo 68, 22 de abril de 1901, Jesus a instrui sobre a imitação de sua vida. Sentindo-me toda aflita e confusa, e quase sem esperança de voltar a ver meu adorável Jesus, de repente veio e me disse: Sabes o que quero de ti? Quero-te em tudo semelhante a mim, assim no agir como na intenção. Olha só que importante, né? Em todo, né, a gente ser semelhante a ele, tanto na intenção, né? A, com que intenção você se move, então a intenção tem que ser todo em direção a Deus, à vontade de Deus, a intenção tem que ser, né, para corresponder à vontade de Deus, por amor a Deus, então isso, né, tem que ser semelhante a ele, porque em tudo ele ali se moveu, a intenção de Jesus, agir de Jesus foi para corresponder à vontade do Pai, né? Então, assim a gente tem que ser semelhante a Ele em tudo, né? A nossa intenção e o nosso agir tem que ser ali para corresponder à vontade de Deus também, né? Quero que sejas respeitosa com todos, porque respeitar a todos dá paz a si mesmo e paz aos demais. Então, é importante isso aqui, né? Respeitar o outro, né? Respeitar a liberdade do outro, né? Porque isso dá paz a si e ao próximo, né? Não querer ali violentar, né, o outro, mas respeitar mesmo as decisões do outro, a liberdade. Por mais que a gente saiba que aquilo, né? Aquilo não é bom para ela, mas é uma escolha dela, é a liberdade, né? Então, e mesmo que for corrigir, seja, né? De modo ali realmente respeitoso, né? Então é muito importante isso aqui, né? Respeitar o próximo, respeitar a todos, né? Que isso tanto vai trazer paz, né? A nós mesmos, mas também ao que nos cerca. Que tenhas como mínima, que te tenhas como mínima de todos, e que todos os meus ensinamentos ruminantes sempre em sua mente as conserve em seu coração. Nossa, é importante aqui, ó. Que te tenhas como mínima de todos. Assim, realmente você não querer assim existir, aparecer mínima. Então, assim, tipo assim, você não, não se tem em conta, né? Pelo menos foi isso que eu entendi, né? Não te tenhas como
que te tenha como mínima de todos, né? Então você, é como eu falei na live ontem, né? A gente está aqui para doar a vida, né? Então, Jesus, ele viveu na sua humanidade para se doar, né? Então, em tudo ele fez ali, não pensando nele, mas no Pai e nas almas, né? Então, ali foi uma vida de doação. Então, não vai ser diferente conosco. Ele vai viver da mesma forma em nós, né? Então, a gente viu que ele respeitava, ele não violentava. Toda a intenção dele, não, a intenção e o agir era para corresponder à vontade de Deus. Então, respeitava a todos. Ele tinha ali, e realmente ele não pensava em si mesmo, né? E, e aí, isso é muito interessante outra coisa aqui, que ele falou. E que todos os meus ensinamentos ruminantes, ruminar, sempre tá ali refletindo, né? Não deixar passar, né? Tipo assim, você conhecer, ter esses conhecimentos, a gente tá conhecendo o livro do céu, e assim, não deixar assim passar despercebido, sabe? Tipo assim, entrar num ouvido e sair no outro, mas realmente refletir cada coisa que Jesus nos traz, cada coisa que Jesus nos comunica, as luzes que ele traz, a gente ruminar aquela verdade, meditar, realmente ali destrinchar aquilo que Deus nos traz, né? Tá sempre ruminando, assim, tá sempre ali na mente, não esquecer, né? Guardar as verdades mesmo, né? Guardá-las e vivê-las, né? Guardá-las assim, conservar, ruminar é conservar na mente os ensinamentos, as luzes, as verdades, para que a gente possamos viver na prática essas verdades, né? Diante das situações e circunstâncias, essas verdades vão estar sempre aqui diante, né, da nossa mente. Ali a gente vai corresponder de acordo com aquilo que a gente conheceu, aprendeu, da vontade de Deus, né, do que Deus espera. Então, uma importância, a gente não ruminar e não conservar sempre na mente como é que a gente vai viver aquilo que a gente está conhecendo. Então, é importante, né, estar sempre na mente e conservar no coração. Conservar a palavra, porque senão a gente não vai agir nessa mesma intenção. Não vai, né? Ó, aí ele fala, a fim de que nas diversas ocasiões as encontre sempre prontas para servir-lhe delas e pô-las em execução, tá vendo? Então, vivê-las, conservar no coração, tá sempre ali pronta, né? Para se servir dela, para executar, para agir, para viver essas verdades, né? Em suma, quero que sua vida seja o transbordamento da minha. Então, é o transbordar da vida divina. É a vida de Deus, é Ele viver em nós. Então, o que Ele quer que a sua vida seja transbordado, né? Que realmente transborde, que saia, né? Ele quer, como eu falo na live, Ele quer criar. Né? Ele precisa de um espaço para criar, né? Então, Ele quer que a sua vida transborde, né? Que realmente saia, que se crie, que tome vida, né? E enquanto dizia isto, via que por detrás do Senhor descia sobre a terra um gelo e um fogo que faziam mal às colheitas. Então, derramando os flagelos, os castigos, né? E ao dizer eu, Senhor, que fazes, pobre gente? Não me dando ouvidos, ele desapareceu. Então, assim, né? Então, ele já saiu fora logo porque era necessário, né? Ele derramar, né, esse flagelo, esse castigo, né, como ele estava falando no outro trecho, senão o homem vai se corromper, né? Isso é para proteger, né? Isso é amor de Deus, né? Muito amor. Então, se ele não fizer isso, ele vai estar negando, não vai estar amando, né? Que a gente estava falando isso na live ontem, né? Porque todas as situações e circunstâncias é amor de Deus, é Deus nos amando. E quando a gente corresponde, a gente está amando com o amor dele, né? Então, se ele não fizer isso, ele não é Deus, né? Porque ele é amor, ele só se move por amor. Então, esses castigos, a pessoa pensa que não vê amor, né? Ah, é sofrimento, a pobre gente tá sofrendo, né? Só vê isso, o externo, mas não vê o amor dele em direção a essa, né? Às almas, né? O motivo dele estar castigando é amor, porque ele não quer que as almas se corrompam, não quer que as almas se percam, ele quer salvar, né?
Então é muito importante. Amém? Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A necessidade dos castigos é para não permitir que o homem se corrompa principalmente. Continuando meu estado habitual, vi o meu doce Jesus com a cruz na mão, em atitude de atirá-la sobre as nações, e disse-me: Minha filha, o mundo é sempre corrupto, mas há certos tempos em que chega a tal corrupção que, se eu não derramar sobre as nações parte de minha cruz, pereceriam todos na corrupção, como foi nos tempos em que vinham ao mundo. A única cruz salvou muitos da corrupção em que estavam mergulhados. Assim, nestes tempos, chegou a tanta corrupção que, se eu não derramasse os flagelos, os espinhos, as cruzes, fazendo-os derramar até o sangue, ficariam submersos nas ondas da corrupção. E enquanto isso dizia, parecia que agitava aquela cruz sobre as pessoas e sucediam castigos. Então é muito importante, né, a cruz, né? Porque, igual Jesus está falando, sempre o mundo é corrupto. Infelizmente, com essa realidade do pecado, da vontade humana ainda, tendo vontade humana, não dá para confiar. A vontade humana sem Deus, ela é corrupta, né? O ser humano sozinho, sem contar com Deus, ele é sujeito a isso, né? Não dá para confiar, né? Então, é o desonesto por natureza, assim, né? Da natureza decaída, né? Da realidade decaída. O ser humano é, né? Com a sua vontade humana, ele é desonesto, mesmo quando faz coisas santas. Muitas vezes, a intenção não é verdadeira, tem desonestidade ali. Então, o homem não pode confiar em si mesmo, ele não pode se garantir em nada, né? Então, nesse mundo, a gente não pode pôr nossa confiança mesmo. Ele é corrupto, sujo, né? Doente. Só que aí Jesus está falando que chega um tempo que está tanta corrupção que é necessário mandar a cruz. Caso contrário, as pessoas vão se perder, né? Que é a salvação para o mundo, né? Aí tá falando, do mesmo modo que a minha cruz tirou muitos da corrupção, nesses tempos também, os flagelos, os castigos, os espinhos, né? Tudo que está acontecendo, a gente tem que ver sempre no que Deus está fazendo, né? A gente vê a notícia dos acontecimentos, mas a gente sabe que é flagelo e sabe que Deus está limpando a terra, Deus está limpando almas, Deus está fazendo os homens desapontar consigo próprios, Deus está tirando seguranças que os homens têm em si mesmo. Deus, tem um trecho, né, que a Lene comentou uma coisa interessante, que ela também tinha falado na live sobre isso, né? Como que a cruz, ela tem um poder tão grande de destruir a gente, né? De nos destruir em nós qualquer ego, né? Qualquer coisa ainda que a gente olhe para si mesmo em algum ponto e a gente tem alguma segurança em nós mesmos, né? Um sentimento de autodomínio, né? Isso eu posso controlar, eu consigo, eu dou conta desse trabalho, eu dou conta dessa situação, eu consigo, nisso eu sou forte, nisso eu sou preparada para fazer, eu sou capaz, né? Nisso aí, sei lá, né? Um trabalho, né? Essa pessoa pode contar comigo que eu vou estar sempre ali, eu dou conta, eu consigo, eu sou forte. Então, se tem algo ainda em nós em que a gente se apoia em nós mesmos, sente uma segurança de que a gente aguenta, de que a gente é forte, de que a gente dá conta do recado, né? A cruz, ela tira tudo isso, né? Tem até um trecho do livro do céu que Jesus fala que a cruz produz um tédio no ser humano muito grande, um tédio, um aborrecimento consigo próprio, né? O ser humano olha para si próprio assim, como um aborrecimento de si mesmo, né? Quebra talvez alguma imagem de quando ele olha para si mesmo e se sente forte por si mesmo, né? Conta com as suas próprias forças, né? Sente que é capaz, e a cruz mostra a nossa verdade, que nós somos o nada, que sem Deus não podemos nada. Que aí a gente vê que qualquer coisa que a gente conseguiu fazer foi Deus, né? Nunca é a gente por nós mesmos, a gente por nós mesmos não temos força nenhuma. Não podemos nós contar conosco em nada. Quem garante que você vai no lugar e vai fazer tal coisa é Deus. Quem dá força para e sustenta alguém numa coisa é Deus. E se tirar, acaba, né?
Então, assim, que não é a gente, nunca foi a gente que sustenta nada. Nós não podemos sustentar nada, nós não podemos segurar nada, né? Então, tira toda a segurança que o ser humano tem em si mesmo. Isso é a coisa mais linda, porque aí a pessoa está pronta para voar para Deus, né? Porque ela não tem amarra mais, ela não tem algo em que ela se vê alguma coisa, né? Em que ela se vê, nisso é que eu me garanto, né? Nisso é que eu dou conta, né? Então, a cruz cria um desapontamento muito grande. Geralmente, Jesus manda de acordo com aquilo que a pessoa precisa, né? Por exemplo, a pessoa que confia muito na saúde dela, no controle que ela tem da saúde. Ah, eu vou na academia, eu me cuido, eu me alimento muito bem, eu tirei da minha alimentação muitas coisas que fazem mal. Então, a pessoa, ela sente, assim, que ela é responsável por manter a saúde dela e dá uma segurança muito grande, porque ela está conseguindo, olha, eu estou conseguindo manter meu peso, eu tô conseguindo ir na academia, eu tô conseguindo manter uma saúde boa. Então a pessoa fica com o ego inflado, né? Ela, é uma coisa que ela segura como se que ela sustenta. Ela acha que ela que sustenta aquilo, porque é ela indo para academia que garante que ela vai ficar bem, que ela tomando aquele alimento que vai garantir que ela fique bem. Aí vai, muitas vezes Jesus permite, na doença, que é onde é o ponto, na saúde, né, que é o ponto que ela segura, eu vejo isso na vida da minha irmã, né? A minha irmã é uma pessoa que confia muito nela, né? Na academia que ela faz, na alimentação que ela come, que ela é toda cheia de coisa, então ela é muito complicada, né? Tá numa festa, tá numa coisa, aí isso eu não como, isso eu não como. Tudo para ela tem que ser diferente, né? A massa das coisas, se faz uma lasanha, tem que ser uma coisa diferente para ela. Então, ela confia muito no cronograma que ela tem ali, no cardápio que ela tem ali, né? No que ela segue ali, né? Eu cuido da minha saúde, eu cuido, ela diz isso, né? Eu cuido do meu corpo, eu. E Jesus permite ela ficar muito doente. Uma pessoa que se cuida demais e está sempre doente, e os médicos nem sabem o que ela tem, porque ela dá umas gastrite, uns problemas sérios, e os médicos fazem exame e não dá nada, nem sabe de onde que vem esse problema. Então ela está sempre passando mal, com alguma dor, desanimada. Aí tem hora que ela não tem disposição também para atividade física. Ela está sempre com a imunidade baixa, entendeu? Então ela segura numa coisa que é garantir que ela tem aquele domínio daquilo, aí Deus vai e desaponta ela onde ela mais coloca os olhos, né? E ela tá sempre doente, e a saúde é uma coisa que ela estima muito. Aí eu fico vendo o trabalho de Jesus na vida dela dessa forma, né? Como que, como que isso é para a pessoa largar o osso, né? De qualquer coisa que ela acha que ela tem controle, né? Que ela quer ter o controle e ela não tem, né? O controle tá tudo na mão de Deus, né? Então, Deus, a cruz, ela é muito poderosa, né? É um instrumento muito grande de cura, de libertação, do homem descobrir a verdade, o nada que ele é. Não tem coisa melhor para revelar o nada do homem que a cruz. Porque a cruz, ela torna o homem, fala que é a alma transparente, né? Então, ela vai ver exatamente quem ela é por ela mesma, né? Então, assim, é muito interessante a revelação que a cruz faz, porque quando a pessoa está muito cheia de si mesma, ela não vê, ela não enxerga a verdade. Ela só enxerga o que ela faz, o que ela está conseguindo ali e acha que é ela, né? E aí Jesus vai e tira tudo isso pro bem da pessoa, para tirar todos os apoios, né? Igual Jesus fala assim, que a vida é uma escada que você sobe e você não tem que se apoiar em nada. Então, você não tem que se apoiar em si mesmo, se apoiar e achar que, por exemplo, o meu casamento é minha segurança. O meu marido é minha segurança. Ele pode cair do cavalo, te desapontar, te trair, né? O meu filho é minha segurança. O meu trabalho é minha segurança. O que eu faço na minha empresa é minha segurança. Porque já falaram que eu sou a melhor funcionária que tem lá, eu sou muito inteligente, sei fazer muita coisa. Você pode dar um derrame, você pode dar uma coisa cerebral e esquecer tudo, perder a memória. Você pode ter um problema sério, um acidente e ficar paralítico, né? E não conseguir mais fazer aquele trabalho que você fazia. Então, você não pode confiar em si mesmo e se garantir nada. Você não sabe daqui a um segundo o que vai te acontecer. Então, a cruz ela vai tirar essas seguranças que o ser humano coloca nas coisas da terra, porque nesse trecho, né, dos degraus móveis, ele fala: quem se apoia em algo da terra, do mundo, vai cair no precipício. E ele falou que o certo, nesse caso, caminhar, é só olhar para Deus. É só olhar para Deus, não é se apoiar em nada.
Então a gente não pode se apoiar nem em nós mesmos, naquilo que a gente faz para Deus, né? Porque se você vai dar conta, você vai fazer, não é você dando conta, né? É Deus te dando a força para fazer, né? Então, assim, você não tem segurança nenhuma para você. Por isso que você não. É errado quando as pessoas falam assim pro outro: Fulano, você jura que você nunca vai fazer tal coisa comigo? Fulano, você pode me garantir que você não vai falar comigo? Você vai estar aqui tal dia? É fulano, você promete isso, aquilo, nós não podemos prometer, jurar, nada. Porque, assim, seria como se a gente desse uma falsa segurança para as pessoas, que elas também não têm que olhar para nós. Só Deus que vai garantir. O que a gente pode falar para as pessoas é Deus é que sabe, se for a vontade de Deus. Entendeu? É isso que a gente diz para as pessoas. A gente não pode dar para elas segurança nenhuma que nem nós temos em nós mesmos. Nós não temos, né? Então, assim, não somos nós, né? É Deus. E então, a cruz é para libertar a gente de qualquer coisa, alguma estrutura que a gente sente que tá seguro, que a gente pode olhar e falar assim: isso eu garanto que eu dou conta, né? Isso me dá uma segurança de que eu tô ali disponível para fazer tal coisa e Deus pode não te deixar mais disponível. Amanhã pode vir uma coisa e você não está mais disponível, seja um trabalho na igreja, seja alguma coisa. Então, assim, isso é para deixar a gente assim desprendidos de qualquer coisa, de qualquer amarra, de qualquer apoio humano, de qualquer segurança própria, de qualquer sentimento de autodomínio, de que a gente que está dominando, nem nós temos autodomínio de nós mesmos, né? Porque, como igual a Aline está falando, você pode ter um compromisso, mas pode não ter vontade. E aí, você pode dominar sua vontade nesse ponto? Você pode se forçar a ter vontade de algo? Se você sente um desânimo que Deus permite, uma falta de vontade, de força, você pode se autodominar e ficar dizendo para si próprio assim, igual tem pessoas que ficam ali, né, meditando na yoga, nesses trem, né? E dizendo para si mesmo, eu vou conseguir. Vai falando essas palavras positivas. Não, gente, isso não vai mudar nada. Porque isso é ação de Deus. É Deus quem faz, não somos nós. Então, assim. É pra gente ficar pessoas assim, tirar de nós todo o rabo preso, com qualquer ego, com qualquer sentimento, com qualquer coisa que a gente sinta, que a segurança somos nós, né? E tá, a cruz causa um desapontamento terrível, mas é bom. Faz com que a gente volte só para Deus. Só Deus eu posso segurar a mão. Só Deus não falha. Só Deus é minha segurança. Só Deus é minha força. Eu dependo exclusivamente e unicamente dele, né? Então a cruz tem esse poder absurdo, né? De tirar as pessoas dessa amarra, desse jugo, dessa escravidão, né? De colocar sua segurança nas coisas materiais, terrenas, enfim, pessoas. Então a cruz, ela é poderosa, né? Ainda mais nesses tempos em que o homem está tão soberbo, né? Então é muito importante esse mistério do que Jesus faz através do sofrimento, né? Jesus a instrui sobre a imitação de sua vida. Sentindo-me toda aflita e confusa e quase sem esperança de voltar a ver meu adorável Jesus, de repente veio e me disse: Sabes o que quero de ti? Quero-te em tudo semelhante a mim. Aí, tá vendo? Assim não agir como na intenção. Quero que sejas respeitosa com todos, porque respeitar todos dá paz a si mesmo e paz aos demais, né? Interessante, né? Que te tenhas como mínima de todos, então não se sentir melhor do que ninguém, né? Você conviver bem com todo mundo, não tratar as pessoas com respeito, né? Não ficar fazendo contenda com ninguém, brigas, né? Rinchas com ninguém, né? Que te tenhas como mínima de todos, ou seja, serva, né? A pessoa que está para servir, né? E que todos os meus ensinamentos ruminantes sempre em sua mente, então tá sempre meditando. E as conserve em seu coração, a fim de que nas diversas ocasiões que encontre, sempre prontas para servir-lhe delas e pô-las em execução. Então, tá sempre assim, meditando, porque quando acontecem as coisas, você tem aquela base de informação, né? Para você não se desesperar, né? E apavorar, né? E falar, não, isso que eu tô vivendo tem um sentido, né? Jesus já falou sobre isso, que nessa situação não quer que eu pense em mim mesma, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, assim, a nossa segurança é o conhecimento. Mesmo assim, né? Se na hora a gente vai ter aquela luz, aquela informação, a gente é tão nada, tão pequeno, que a gente depende de Deus para nos lembrar de tudo, né?
Mas, enfim, a nossa segurança é o que Deus diz. Isso é muito importante, né? Então, viver das palavras de Deus, né? A fim de que nas diversas ocasiões as encontre sempre prontas para servir-lhe e pô-las em execução. Em suma, quero que sua vida seja um transbordamento da minha. Então, por isso que Jesus permite muitas ocasiões na nossa vida, sofrimentos, contrariedades, dificuldades, privações, né? Para que a nossa vida seja como a dele, né? E Jesus sempre manteve a mente fixa no Pai, né? Nos interesses de Deus, né? Então, enquanto dizia isso, via que por detrás do Senhor descia sobre a terra um gelo e um fogo que faziam mal às colheitas. E ao dizer eu, Senhor, que fazes, pobre gente, não me dando ouvidos, ele desapareceu. Então ela ficou compadecendo das pessoas, né? Que iam perder aquela colheita, né? Mas Jesus quer também que as pessoas tirem segurança da terra, sabe? O homem se apoia muito na terra, né? O homem é muito difícil. O homem não sabe olhar para as coisas de Deus e olhar para Deus. Ele olha para as coisas de Deus, né? E olha para si próprio. Olha o que eu estou fazendo, olha o que eu consigo. Sabe? Ele idolatra aquela terra, pedaço de terra que ele tem. Ele é muito complicado, o ser humano, né? O ser humano não sabe ter as coisas não tendo, sabe? Tipo assim, tendo como se não tivesse, pronto para amanhã não ter. Porque o grau que a gente tem que ter de desprendimento é você ter como se não tivesse. Ter por amor a Deus. Você tem seu filho, mas como se não o tivesse. Porque você pode não ter mais, né? E se você é preso a alguma coisa, você não aceita perder, por exemplo. Então é como você ter que ter, mas sem ser uma coisa que te dá uma segurança no seu coração terrena, né? A minha felicidade é minha filha. A minha felicidade é meu marido. Pode não ter amanhã. Pode eles te desapontarem profundamente, né? E você. E aí? Se a sua segurança é o seu relacionamento, se a sua segurança é uma pessoa, né? Então, assim, a gente tem que ter como se não tivesse, estando na terra, se apropriando das coisas, por amor a Deus que nos dá esse tempo, mas ao mesmo tempo com o coração tão assim desprendido, pronto para lançar voo a hora que ele quiser. E essa purificação é muito forte. Leva tempo, porque nós temos muitos apegos, às vezes conosco mesmo, né? A Aline citou esse ponto, né? Essas luzes que ela tem trago aí da vida dela, do que ela está passando, né? Sobre a questão de Deus tirar toda a segurança, né? E às vezes a gente pensa assim, ah, eu já sou desapegada, mas a gente não sabe o que Deus está vendo, né? Às vezes a gente diz para nós mesmos, né? Eu dou, por exemplo, eu posso dizer assim para mim mesma, eu dou conta de cuidar da minha filha, eu dou conta. E ter uma segurança nisso. E amanhã Jesus me dá um sofrimento que eu não dou conta de cuidar da minha filha e aí. Entendeu? Então, assim, é, Deus sabe o que faz. Ele sabe o que nós precisamos. E Ele é um pai tão bom que Ele fala: não vou deixar meus filhos desprovidos daquilo que eles precisam. Precisa de cura nisso, libertação nisso, desapego disso e daquilo. Então, vou fazer de tudo para dar tudo para ela, né? E o tudo que Deus dá para nós é investir profundamente em nos purificar completamente, né? É o tudo que Deus dá em nos embelezar, assim, nos encher dele o quanto a gente puder conter. E para nos encher dele, tem que se esvaziar de nós mesmos. Então, é um trabalho profundo de purificação que vai continuar a nossa vida toda. Deus fazendo em nós. Então, assim, Deus é Pai, né? A gente não pode esquecer disso. E como um bom pai, ele sabe o que vai dar a maior honra para o filho dele. E a maior honra para o filho dele é fazer o filho semelhante a ele. E é através dos sofrimentos, né? Das ocasiões para que nossa vida seja um transbordamento da de Jesus, né? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. A necessidade dos castigos é para não permitir que o homem se corrompa principalmente. Volume 4, 21 de abril de 1901.
continuando o meu estado habitual, vi o meu doce Jesus com uma cruz na mão, em atitude de atirá-la sobre as nações, e disse-me: minha filha, o mundo é sempre corrupto, mas há certos tempos em que chega a tal corrupção que se eu não derramar sobre as nações parte de minha cruz, pereceriam todos na corrupção, como foi nos tempos em que vi ao mundo. A única cruz salvou muitos da corrupção em que estavam mergulhados. Assim, nestes tempos, chegou a tanta corrupção que se eu não derramasse os flagelos, os espinhos, as cruzes, fazendo-os derramar até o sangue, ficariam submersos nas ondas da corrupção. Enquanto isso dizia, parecia que agitava aquela cruz sobre as pessoas e sucediam castigos. Aí que veio assim no meu coração, que Jesus, ele tomou sobre si tudo. Ele tomou sobre si o sofrimento todo das consequências do pecado. E se ele não derramar esse sofrimento que ele tomou, por exemplo, é assim, ó, ele tomou sobre si o que a gente devia sofrer por causa do pecado. Ele não pecou. Ele é Deus, ele não tem pecado. E o sofrimento é o quê? É consequência de pecado. Aí eu entendi assim, que ele tomou sobre si. Tomou nosso lugar. Tomou sobre si a culpa. Ele tomou a culpa. A justiça cai em cima dele. Mas se ele não, aí ele derrama ele derrama sobre o mundo, para a pessoa mesmo pagar também. Tipo assim, a pessoa mesmo também sofrer, a pessoa que está pecando, sofrer as consequências de seu pecado. E não só ficar nas costas de Jesus. Se ele fizer isso, só ele sofrer, e a pessoa que está pecando ficar aqui na terra, pecando e não ter nenhuma consequência para o pecado dela, e Jesus carregar toda essa consequência e sofrer tudo, a pessoa vai para o inferno. Imagina, gente, a pessoa faz o que faz. Ela, por exemplo, é uma assassina, ela mata um monte de gente. E ela vive aqui na terra e não sofre nada por causa disso. Não tem nenhuma consequência, ela não é presa, ela não sofre nada, não tem uma doença, não tem nada. Ela mata, ela rouba, ela estupra as pessoas e não acontece nada com ela. Nada. O que vai acontecer com essa pessoa? Que vai parar ela de fazer isso? Se Jesus assume tudo nas costas dele, a consequência dos pecados, a justiça, e a pessoa não tem castigo aqui nenhum na terra, como que ela vai mudar? Como que ela vai ser salva? Aí é o que Jesus explica isso no livro do céu. Tem um trecho que ele fala para Luísa assim, ó. Ela como vítima se coloca ante a justiça para cair a justiça nela e poupar as pessoas, né? E aí ela entende, quando ela vê Jesus castigando, ela fala que quer poupar as pessoas, que não é para castigar as pessoas, é para castigar só ela. E ninguém sofrer nada, nem um arranhãozinho, nada. Ela sofre tudo. E Jesus falou: minha filha, você quer passar, você quer ser, ele falou assim: eu também fui vítima, eu também sou vítima. E eu sendo vítima, ai meu Deus, como é que fala? O que ele faz é para livrar a pessoa do castigo eterno. A oferta que ele faz, a expiação que ele faz, é para livrar as pessoas, a pessoa do castigo eterno. Mas aí ele fala: é justo que a pessoa sofra aqui na terra as consequências do seu pecado. Que é justo e que é para a pessoa poder cair em si e parar de pecar. Porque se ela morre no mesmo jeito que ela está e não se arrepende, ela não é salva. Então, assim, ele falou assim, ó: o que eu fiz, eu sendo vítima ante a justiça, é para livrar a pessoa da morte eterna.
E não dos castigos que passam, e não da morte passageira. A gente continua morrendo. Se fosse para Jesus, se o que Jesus fez fosse para a gente não morrer, não sofrer nada, se a morte dele é para dar a vida, a gente não morreria depois que ele morreu. Tanto que dá para que isso é certo, que a gente continua morrendo, o corpo. O que ele fez é para salvar a gente da morte eterna, da morte da alma, que é a verdadeira morte. A morte do corpo e os sofrimentos aqui na terra é para nos embelezar, é para nos fazer parecidos com ele. Então não é para a gente se livrar, ele não veio para, e não o que ele fez na cruz, a nossa redenção, não foi para livrar a gente de todos os castigos que terrenos, não. Ele se colocar ante a justiça e se oferecer como vítima, como cordeiro imolado, vítima, para expiar os pecados, não foi para as pessoas aqui na terra fazendo o que quer e depois ir para o céu do mesmo jeito? Não. Não foi para ele livrou, ele salvou a gente da morte eterna. Se a pessoa faz o que faz e peca, e corrupção, e vício e pecado, e não acontece nada, ela não se arrepende do que está fazendo. Se a pessoa que está matando, roubando, está fazendo um monte de coisa errada, não sofre nenhuma consequência, ela nunca vai se arrepender, ela vai morrer sem arrependimento. Então é muito sério, né? A gente tem que entender que quando que a Aline estava falando, né? A cruz deixa a gente numa situação, por exemplo, quando a gente está doente, a gente se sente pequeno, incapaz, humilde. Olha, tem gente que a pessoa só vai parar de pecar se ela for parada, né? Por conta própria ela não para. Aí vem uma doença, por exemplo, a pessoa tá às vezes numa vida muito promíscua, de muita impureza e se prostituindo. Aí ela fica doente por causa justamente dessa promiscuidade, dessa prostituição. Ela tem uma doença terrível por causa desse comportamento de ficar só na noitada, bebendo, ficando com um monte de gente e tudo. Aí pega uma doença aí terrível por causa desse comportamento. De não se alimentar direito, de beber muito, de usar droga, Aí ela pega uma DST, uma doença sexualmente transmissível terrível. Ou então pega ou então fica aí com, né, tem uma cirrose, tem doença séria assim. Ela para, porque mas tem gente que é tão assim, que mesmo assim não para, né? Mas assim, muitos vão parar e refletir, o que é que eu tô fazendo? Eu preciso parar, preciso. E aí aí a cruz também deixa a gente muito assim, se sentindo pequeno, incapaz, e a gente vê que a gente é um nada. Porque a pessoa ela vive nessa vida desregrada, ela acha que ela é de ferro. Ela acha que tem a saúde de ferro, ela acha que ela pode tudo, e ela tá bem, e ela tá feliz, e ela tá sorrindo, e ela tá bonita, ela tá saudável. Aí vem uma doença e ela vê que aquilo que ela tava pensando dela é tudo mentira. Aí ela vê o tanto que ela é um nada, o tanto que ela é totalmente dependente. Aí que ela pode parar para pensar no Criador, que ela tem um pai, que ela tem uma alma, porque o que ela se apega, que é o corpo, não tem mais, já tá, né, ali todo debilitado. Então ela vai se voltar para a alma, né? Então é muito importante, muito, a gente entender o sofrimento, né? A justiça que cai sobre os homens por causa do pecado. Jesus a instrui sobre a imitação de sua vida. Volume 4, 22 de abril de 1901. Sentindo-me toda aflita e confusa, e quase sem esperança de voltar a ver meu adorável Jesus, de repente veio e me disse: Sabes o que quero de ti? Quero-te em tudo semelhante a mim, assim no agir como na intenção. Quero que sejas respeitosa com todos, porque respeitar a todos dá paz a si mesmo e paz aos demais.
que te tenhas como mínima de todos, então não se considere grande coisa diante das pessoas, se considere como a última, né? Não se considere como a nada diante das pessoas, fique como nada, né? Diante de Deus, diante dos homens. E que todos os meus ensinamentos ruminantes sempre em sua mente e as conserve em seu coração, a fim de que nas diversas ocasiões as encontre sempre prontas para servir-lhe delas e pô-las em execução. Em suma, quero que sua vida seja um transbordamento da minha. E enquanto dizia isto, via que por detrás do Senhor descia sobre a terra um gelo e um fogo que faziam mal às colheitas, e eu dizia, Senhor, que fazes? Pobre gente. Não me dando ouvidos, ele desapareceu. Então, muito importante esses conselhos de Jesus, né? Como ele quer que a gente... O que ele quer de nós, né? Em tudo semelhante a ele. Assim no agir como na intenção. Então, em tudo que a gente for fazer, a intenção do nosso coração sempre tem que ser imitar Jesus. Tudo ser semelhante a Jesus. E ele, o que ele fala, né? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então, em tudo a gente vem, a gente faz a vontade de Deus, vive na vontade de Deus. Assim como Jesus. Tem que ser em tudo semelhante a ele. Tanto no agir como na intenção. Então, a gente olha muito para a vida de Jesus. Jesus é tão maravilhoso que ele deu várias ferramentas, a vida dele, assim, para a gente meditar, né? Na Valtorta, na vida íntima. Para a gente poder agir como ele, né? Ser como ele, agir com a mesma intenção dele, ter os mesmos, observar a vida dele e agir como ele, né? Assim, quero que sejas respeitosa com todos, porque respeitar a todos dá paz a si mesmo e paz aos demais. Então, é respeitosa com todos, 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 todos. Na divina vontade, eu percebo assim, né, que Deus, ele trabalha na gente assim de uma forma que a gente olha para as pessoas eu vejo isso, eu percebo isso, um respeito muito grande mesmo com todo mundo. Porque a gente tem o conhecimento, Deus coloca na nossa mente a mente dele, né, do conhecimento do plano original dele, da criação do homem. Então, quando eu vejo uma pessoa, eu não fico olhando assim o pecado dela, se ela está em pecado, se ela não está. Eu fico na minha mente, no meu coração, o plano da criação do homem. Eu olho para o homem, para todo ser humano, para todos os seres humanos, e eu tenho na minha mente, no meu coração, na minha alma, a grandeza que foi a criação do homem, que é a criação do homem. E que claro que ele se corrompeu com o pecado original, que é a vontade humana, tudo mais. Mas a parte da criação do homem, da grandeza da criação do homem, do amor de Deus pelo homem, que ele fala que é a obra-prima da criação, que ele colocou ali a vida dele, que essa vida em muitos está sufocada, mas é dele a vida que está ali. Que se a pessoa está respirando, que o respiro dela é ele. Que o alento divino, o alento dele soprou naquela pessoa, em todos, não excluiu ninguém. Então eu olho para a pessoa e eu tenho esse respeito por causa do que Deus fala daquela pessoa, que é de todos, né? Que ela está respirando é porque o alento dele está ali. A vida divina está ali pulsando, mesmo que a pessoa esteja no pecado. Se ela está no pecado é porque essa vida está sufocada, mas a vida divina está ali. Então, por amor a Deus, sabendo disso, sabendo que ele está ali, e ele está em todos, em tudo, na criação, no ar que a gente respira, em tudo. Então, eu vejo as pessoas com esses olhos, com esse olhar. Claro que a gente não fica batendo palma, aplaudindo todas as atitudes, não é isso a atitude das pessoas que está fazendo a vontade oposta de Deus, que está na vontade humana e agindo em oposição a Deus. A gente vê isso, claro, mas ao mesmo tempo não deixo de ver o que Deus falou da criação do homem. E aí surge esse respeito, né? Porque ali é um ser humano. É um homem criado
que Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então ele colocou ali a própria imagem e semelhança dele. O que a pessoa fez com isso, com essa vida que ela recebeu de Deus, a gente chora, né? Se a pessoa sufoca essa vida. Mas não deixa de ser Deus que deu essa vida. E que falou os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então a gente fica assim, pensando nisso, você respeita todo mundo. Respeita, ama. Né? Muito interessante o jeito que Jesus faz a gente olhar tudo, ver tudo, todas as coisas nele, através dele, nele, para ele, por ele, né? Respeitar a todos. Que tenhas como mínima de todos, então você não fica se considerando, né, diante de ninguém. E que todos os meus ensinamentos ruminantes sempre em sua mente e as conserve em seu coração, para a gente ouvir tudo que ele fala com muita atenção e guardar no coração. E nas circunstâncias da vida, a gente vai consultar essas informações que estão na nossa alma, né, para saber o que fazer, como agir diante de situações. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.